Deus. Eu quero que você abra sua Bíblia no capítulo 6 do livro de Daniel. E a apostila me indica fazer leitura do versículo 1 ao versículo 28. Uma leitura longa, mas bem agradável, bem interessante, bem gostosa, bem instrutiva, bem ilustrativa. Amém? Daniel, capítulo 1, versículo 20, de 1 a 20, capítulo 6, versículos de 1 a 28. Diz assim o texto: E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele vício nem culpa. Então, esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então, esses príncipes e presidentes foram junto ao rei e disseram-lhes assim: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os príncipes do reino e os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por essa causa, o rei Dario assinou a escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei: no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é um dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinastes. Antes, 3 vezes por dia, ele faz a sua oração. Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado a favor de Daniel, e propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até o pôr do sol trabalhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei a Daniel, ele disse: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Eu estou falando assim que eu tenho a impressão que ele falou bem baixinho para Daniel: fica frio, fica frio. O Deus que você serve, aguenta aí, filho, que eu acho que ele vai te livrar. Versículo 17: foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou
e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e falando o rei disse: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. E assim foi tirado Daniel da cova. E nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado no fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam os ossos. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é Deus vivo, e é para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio é até o fim. Ele livra e salva, e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Pai amoroso e querido, em nome do teu Filho Jesus, eu te louvo por essa oportunidade, Senhor, de estar diante de ti. Te agradeço, Espírito de Deus, porque me induziste hoje, me trouxeste até aqui, Senhor, e me orientaste e me instruíste, Senhor, e sei que o teu povo está sedento da tua palavra. Nós necessitamos da tua palavra, necessitamos da tua intervenção, necessitamos, Senhor, somente de ti, Senhor, porque só em ti, só nas tuas mãos encontramos socorro permanente, assim como o teu filho Daniel. Senhor, esse lugar é teu, essas vidas são tuas, te pertencem. Todas elas, Senhor, sairão daqui com certeza, acrescentadas de grande interesse, de grande sabedoria, de grande entendimento, e colocarão em prática, Senhor, as maravilhas que certamente tu nos ensinarás no decorrer, Senhor, dessa reunião. Eu já te louvo antecipadamente. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. A gente lê esse texto, já podia acabar o culto, né? Começar a orar. Porque esse texto é a ministração toda. É a pregação, é a instrução, é a mensagem, né, que, com uma extraordinária essência, com uma explicação tão clara e transparente. Mas eu vou aproveitar o tempo, é evidente, vou fazer uma resenha a respeito dessa história. Bem rápida, vou ser sucinto. Lá no capítulo 1, me chama a atenção o fato de que o rei mandou buscar aqueles israelitas e os trouxeram, né, dos filhos de Israel, da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda sabedoria e sábios em ciência, e entendidos no conhecimento e que tivessem habilidade para viver no palácio. Irmão, tranqueira ninguém quer, você já notou? Né? Jovens bonitos, né? Tudo gato. Está aqui. Não estou inventando, né? Da linhagem, né, dos nobres, da linhagem real. Tranqueira ninguém quer. Você sabe que eu fiquei com essa frase, tranqueira ninguém quer, na minha cabeça? E o Espírito falou, nananina, não, tem gente que quer sim. Aí eu falei, Senhor? Ele falou, Aí o Senhor começou a avivar minha memória, e eu comecei a pensar e falei, Senhor, tem razão. De novo, né? Tem umas pessoas que gostam de cada tranqueira, irmãos, que só Jesus, viu? Eu vi uma sujeita aí um tempo atrás na televisão, mas eu amo muito ele, eu não vivo sem ele. O cara é presidiário, ladrão, bandido, assassino, eu não vivo sem ele.
profundezas do inferno, essa raça. Vai para casa orar por essa figura e vai viver sua vida. Tem gente que gosta de encrenca, viu, irmãos? Tem gente que gosta de tranqueira. Ó, juventude, vocês prestem atenção. Viu? Escolher alguém para viver para sempre tem que ser muito bem escolhido. Né? Muito bem escolhidinho. Aqui tem bastante opção. Glória a Deus, né? Tanto feminina quanto masculina. Aqui tem boas opções. Eu louvo a Deus. Mas eu vejo por aí. Queridos, eu tenho uma filha, tenho 3 netas. Né? Então a gente sabe do que está falando. A gente está instruído aí nesse assunto também. Entendeu? De vez em quando eles erram. Né? Minha mulher errou, tadinha. Escolheu eu. Mas amém. Atenção. Tem gente que gosta de tranqueira assim. Evita isso. Né? Parta para o ideal. Mas, sabe aquela história, pastora? Ah, mas eu amo tanto ele. O coração, o amor, você pode direcionar. Eu amei tantas jovenzinhas quando eu era jovem, sabia? Eu não lembro nem o nome delas. Uma eu fiquei sabendo há um tempo atrás, através de uma amiga, que ela estava velha, gorda e acabada. Ó. Então, esse negócio de eu amo desesperadamente. Então, tá vendo? Bem cuidado. Também. Então, né, cuidado com essas coisas. Então, tranqueira, alguém quer, mas lá no mundo, aqui não. Amém? Então, a instrução, a história, eu estou fazendo uma pequena resenha a respeito dessa história extraordinária. O bispo, mais uma vez, com muita felicidade, falou que o enfoque aqui não é Daniel, mas o enfoque é o conteúdo, o acontecimento, né, tudo aquilo que precisa fazer parte da nossa vida. Tudo isso que está escrito aqui, tudo isso que está descrito aqui, faz parte da nossa vida. E a nossa vida faz parte de tudo que está escrito neste livro. Amém? Quando eu estou lendo isso aqui não é uma história, né, aquela história com E, é história com I, com HI. Entendeu? Isso aqui é uma história que aconteceu, isso aqui sucedeu. O Senhor manteve isso aqui documentado para que nós saibamos que nós fazemos parte dessa história. E essa história faz parte de nós. A história não do Daniel, do livro todo, dos 66 livros. Você é parte integrante disso aqui. Nós somos parte integrante. Amém? Fala assim, em nome de Jesus, eu sou parte integrante desse livro sagrado. Amém? Esse livro nos revela todas as coisas que precisamos saber, quer seja através de Daniel, quer seja através de Sadraque, Mesaque, Abednego e tantos outros. E a história às vezes parece um pouco louca quando você fala de cova de leões, de alguém que foi jogado dentro da cova dos leões. Mas nós temos 2 caminhos para entender uma história. O primeiro deles, não acredito, não creio. Amém, glória a Deus. Segundo, eu creio. E é pela fé, porque você não viu isso. Você não estava lá, eu também não estava. Né? Quase que o pastor Lucas está, pelo tempo. Mas também não estava. Então nós cremos neste livro pela fé. Eu almoçava com um casal de amigos há um tempo atrás. Esse casal trabalha comigo. São muito queridos. E eu sei que de vez em quando ela frequenta um centrozinho aí e tal, mas ela passa aqui, vai na mãe dela e me vê na porta. Eu falo, para, filha, uma hora. Não custa nada. Ela passa domingo com o marido e vai na casa da mãe. Reinaldo, eu vi você lá. Eu falei, tá bom, quero ver você lá também. Pouco tempo atrás almoçávamos juntos ali, saímos do trabalho, fomos almoçar. E por uma razão que eu não sei explicar, ela disse assim, Reinaldo, sinceridade, a gente, né, ficou sabendo aquela história de, no primeiro dia Deus criou isso, Deus criou aquilo, no segundo dia Deus criou não sei o quê, no terceiro Deus criou não sei o quê. Para você, assim, com sinceridade, do fundo do seu coração, essa história não parece um pouco fantasiosa? Você crê mesmo que isso aconteceu? Você tem razões para crer que isso aconteceu? Eu disse, tenho. E muitas. E não são poucas as que eu tenho. Porque isto eu estou lendo, isso aqui eu estou ouvindo que aconteceu. Mas tem outras histórias que eu fui protagonista. E o mesmo Deus que criou todas essas situações, no primeiro dia isso, no segundo aquilo, no final criou você, seu marido e eu, esse mesmo Deus, que me fez muitas promessas e eu vivi elas todas. Esse mesmo Deus me prometeu livramento e me livrou. Me prometeu suprimento e me supriu. Ele na minha casa, ele curou o câncer. Na minha casa, ele ressuscitou a vida. Ele nos guardou, ele nos livrou, ele nos colocou em honra, ele nos tirou
da vida pecaminosa, Ele nos tirou dos braços do inimigo, Ele me trouxe, né, para a verdadeira luz, a extraordinária luz que é Jesus Cristo. Se tudo isso eu vivi nas mãos dele, por que lá eu não vou acreditar? Senhor, o Senhor realmente cumpriu o que prometeu, mas aquilo que o Senhor fez é mentira. Você acha que eu vou dizer isso para ele? E ela disse assim, tem sentido. Eu falei, tem uma dica para você, não se esqueça. Você pode viver todas essas situações com ele. Inclusive, crer um dia que ele também criou o mundo, criou você e eu. Amém? O dia que ela entrar aqui, me perdoem, queridos, como bom camelo, eu preciso ficar bebendo água. Falando essencialmente de Daniel, agora enfocando um pouco esse jovem bonito, gatão, mas preparado. Sujeito preparado na palavra, sujeito comprometido com as coisas do Senhor. Quando o rei escolheu somente 4, não foi por acaso. O rei separou 4 nomes de todos os outros. Não foi por acaso, porque eles também sabiam escolher. Em destaque aqui, Daniel. E colocou Daniel em lugar de honra naquele reino. Por quê? Porque ele achou em Daniel, porque ele viu em Daniel qualidades. Irmãos, crente sem qualidade não dá. Crente que não tem comprometimentos com a honra, não tem comprometimento com o respeito, com as leis, não dá. Se a gente não tiver pensamento de Daniel, a mente de Daniel, e caminhar por aí segundo os nossos pensamentos, a gente será, entre outras coisas, um péssimo testemunho. A gente estará comprometendo o povo de Deus, como tem muitos que fazem. Pois esse cara é crente. Misericórdia, não dá mais para acreditar nesses caras, não. Eu, lamentavelmente, já imaginei isso. Que nós podemos chegar um dia e ter vergonha de falar que somos crentes. De tantos maus testemunhos que nós temos visto. E Daniel foi escolhido, assim como Sadraque, Mesaque e Abdenego, pelas suas qualidades, pela sua firmeza na palavra, pela sua permanência, perseverança, por não abrir mão, não fazer negócio, não fazer rolo com ninguém. E às vezes nós somos um pouco vocacionados a fazer algum rolinho aí, né? Às vezes, né, o cara está num lugarzinho lá, olha, tem uma propinazinha e tal. Não dá para servir a Deus assim. Não é possível servir a Deus assim. Não é possível. É um pé num caminho estreito, um pé num caminho largo. Não dá. Aleluia. Quando Daniel foi escolhido, o diabo se levanta contra aqueles que estão escolhidos para caminhar e para testemunhar a respeito do Senhor com as atitudes, com o comportamento, com a posição, quer seja no emprego, quer seja no trabalho, quer seja em casa. Quando você se decide pelo Senhor, e quando você entende que você tem que caminhar dignamente, pode ficar tranquilo. Você arrumou um grande problema. Aqui, nós lemos no texto que aqueles sujeitos... Daniel, na verdade, ele mais 2 caras, eles seriam os gerentes de uma grande empresa. Tinha lá 120 supervisores, o rei escolheu 3 gerentes, 2 caras lá em Daniel. Mas o rei achou tanta qualidade em Daniel, que diz aqui, nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre o reino. Ou seja, ele ia ser diretor-geral. Aleluia. Primeiro ele estava ali como gerente, como os outros 2, mas o rei falou, não, você vai ser diretor-geral. Amigo, os outros que ficaram embaixo, imediatamente, movidos pelo extraordinário talento de Satanás, porque o diabo, ele dá imaginação para as pessoas, ele dá criatividade para as pessoas, sempre para o mal. E aí o inimigo se levantou. Só que Daniel já sabia, se sou escolhido, eu tenho lutas. Se sou separado, eu vou ter lutas. Por isso que muitos foram chamados lá, mas só 4 escolhidos. Sou escolhido, pode esperar que vem lutas. Nós não temos dúvidas disso. Ontem o bispo Luiz falou assim, com felicidade, a respeito daquele crente que trabalha numa empresa com decência e com dignidade.
e os inimigos gratuita e levianamente se levantam contra o crente que deseja ser correto, que deseja ser decente. Isso é natural, imediato. Porque o inimigo, o diabo, tem esse propósito de destruir aquele que quer agir corretamente. E nós somos daqueles que desejamos agir corretamente. Nós desejamos fazer a diferença, sim. Nós vamos ser íntegros, sim, apesar das lutas. Nós vamos ser íntegros a despeito das lutas. Nós não queremos saber de nada. Nós seguimos e seguimos e seguimos e somos amados do rei por isso. Como Daniel era. Daniel demonstrou anteriormente daquilo que ele podia com o seu Deus. Daniel interpretou sonhos. O rei já sabia de quem se tratava. Mas aí o inimigo deu uma imaginação para aqueles inimigos, para inventar, para criar um método, uma alternativa de colocar Daniel na cova dos leões. Daí inventaram a história do, durante 30 dias, aquele que orar e buscar outro Deus, ou o Senhor, se não o Senhor, rei, esse será jogado na cova dos leões. E o rei, distraidamente, até porque ele era meio maluco, esse doido do Nabucodonosor, assinou. E topou, assinou o edito, está fechado. E aquele que realmente se aquele que orar para outro Deus, esse será jogado na cova dos leões. Quando Daniel soube disso, diz o texto aqui, pois, quando Daniel soube da Escritura, que a Escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava e dava graças. A arma mais extraordinária, a arma mais competente, mais eficaz, está nas nossas mãos. Está nas mãos do crente. Melhor dizendo, está nas pernas do crente. Chama-se 2 joelhos. Um do lado esquerdo e um do lado direito. A arma mais eficiente, a arma pela qual nós não temos nenhuma preocupação, porque ela certamente surtirá bons efeitos, porque quando dobramos os nossos joelhos e procuramos ao Senhor em oração, bispo, aliás, eu li ontem aqui, antes as suas petições sejam tudo conhecidas diante do Senhor, com oração e súplicas. Lembra disso? Aleluia! Às vezes nós buscamos arma. Daniel poderia falar assim, olha, eu preciso me armar contra esses caras, eu preciso matar um deles. Seria até muito comum se ele pensasse isso. Mas Daniel nos traz ensinamento, nós aprendemos nessa palavra, nesse momento, que ele traz para o seu canto, para o seu quarto, o hábito que aqui diz assim, diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel não fez aquilo somente porque apareceu um problema, porque apareceu uma luta e ele sabia que seria grande. Ele costumava fazer isso. Quando nós nos dispusemos a orar, queridos, dispusemos a dobrar os nossos joelhos, quer tenhamos lutas, quer não tenhamos. Se por acaso não temos, provavelmente vamos ter. E se porventura a tivermos, certamente seremos vitoriosos em nome de Jesus. Porque o Senhor vai dando sinais da sua presença. O Senhor vai dando sinais da sua companhia. O Senhor vai mostrando, o Espírito Santo vai mostrando, os detalhes aparecem, as situações são criadas, e o Senhor mostra, eu estou contigo, não te abandonarei, nem te deixarei. Aleluia, o Senhor vai dando sinais. As coisas às vezes mais surpreendentes, mais singelas, mais simples, o Senhor aparece de uma forma, de um modo. Outro dia minha esposa estava doente. E aí, domingo na minha casa é uma benção, né, irmão? Parece o Simba Safari aquilo. É netaiada, é filharada, aquilo é uma beleza, né? 8 quilos de tomate, molho, macarrão, é uma maravilha. Essa semana eu disse, pessoal, amanhã ninguém em casa, falou? Sua mãe não está boa. E eu disse para ela assim, olha, amanhã você não mexe nada, amanhã não se mexe nada aqui. Amanhã eu vou te levar, a gente almoça fora e fique em paz. Ela estava tão ruim, que no domingo era 12:30 e pouco, ela estava deitada no sofá da sala. E eu falei, e aí, filha? Ela falou assim, quer saber, eu não quero ir em lugar nenhum, não estou com fome, não estou com vontade de comer, não estou bem, não estou me sentindo bem. A gente faz o quê? A luta?
Ora. Esqueceu, pessoal? Na luta, joelho no chão. E ela estava deitadinha no sofá da sala. E eu falei para ela, mas nem para sair para almoçar? Ela disse, não estou legal. Vamos orar. Falei, espera só um pouquinho. Mas eu não falei nada. Fui até o quarto buscar meu óleo. Cheguei no quarto e meu óleo tinha sumido. Não sei se eu esqueci em algum lugar, não sei se alguém pegou. Eu não estava. Mas eu não disse nada para ela. E voltei do quarto imediatamente, sem óleo. Oração sem óleo. Vamos lá. Dobrei os meus joelhos, pus a mão na cabeça daquela mulher e repreendi aquela enfermidade, como se faz naturalmente, como temos o hábito de fazer. Terminei a oração. Eu falei, recebe no teu coração em nome de Jesus, filha. Né? Levanta daí. Se você não estiver bem, eu faço uma comidinha aqui rapidinho. Fique em paz. Está sentindo bem? Ela falou, estou me sentindo bem, graças a Deus. Você me ungiu, né? Falei, como? Você me ungiu? Falei, por que você está falando isso? Ela falou, estou sentindo o cheiro do óleo. Aleluia. Aleluia. O Senhor dá sinais. Ele mostra. Ele demonstra. Ele tem lá seus métodos, suas maneiras. Eu não sei o que ela estava pensando. Eu disse para ela, filha, eu não te ungi porque não tinha óleo, mas o Espírito derramou sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Senhor vai criando condições de mostrar que está conosco. O Senhor criou condições de mostrar para Daniel. O Senhor criou condições. O próprio rei fala assim, ó, Daniel, é o seguinte, esse Deus aí que você serve, ele vai te livrar. Ah, vai. O rei deve ter pensado, o que você já fez comigo, o que você já demonstrou, como você já demonstrou. Isto é que eu chamo de testemunho, bom testemunho. Homem íntegro, homem decente, digno, não se comprometia e nem se contaminava com absolutamente nada que não fosse da parte do Senhor. Que ensinamento maravilhoso, irmãos. Aleluia. Lá no versículo 16, o rei sabia do livramento. O rei sabia, ele já tinha consciência disso. Ele ficou entristecido, amargurado, porque naturalmente, é evidente, isso é coisa de ímpio. Ele tinha dúvidas. Ele no versículo 18, o texto nos mostra, o homem perdeu a fome, irmãos. Toda noite aquele jantar maravilhoso de rei, o homem perdeu a fome. Naquela noite, no versículo 19, está lá, o homem perdeu o sono. Ele perdeu o sono, não. No versículo 19 diz o seguinte, quer ver? Rapidinho. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. O texto não diz que ele acordou. O texto diz que ele levantou. Esse homem nem dormiu. Aleluia. Porque é assim que o Senhor faz. Naquele reino, naquela terra ficou determinado o seguinte, da minha parte é feito um decreto, pelo qual todo o domínio do meu reino e todos os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Aleluia! Aleluia! Evidentemente, eu gostaria de tratar mais minuciosamente dos textos que tem aqui, mas nós não temos tempo, precisamos orar um pouquinho. Mas é claro, é nítido, é transparente, queridos. Em nome de Jesus Cristo. Curva a sua cabeça um pouquinho, fecha os seus olhos. Aleluia. Aleluia. Oh, Senhor, maravilhoso e santo, Senhor. Oh, Senhor, nós temos tido tantas falhas, tantos tropeços, Senhor. Como então seríamos dignos, Senhor, de ser chamados de íntegros diante de Ti, meu Pai. Senhor, ajuda-nos, Pai, a dar bom testemunho. Espírito de Deus, não nos abandone, Senhor, nem um instante. A nossa carne é vocacionada, Senhor, para cometer erros, enganos, mas o nosso espírito precisa de Ti, Senhor. Paizinho de amor e de misericórdia, segura nas nossas mãos, meu Pai. Quando estamos numa cova, Senhor, quando estivermos dentro de uma cova, de um problema ácido,
um problema terrível, cujo resultado é a morte, Senhor, a gente só pode olhar para cima, Pai. A única coisa que se consegue ver é os céus. Pai, de misericórdia, ajuda-nos, Senhor, que os nossos olhos estejam sempre abertos, para podermos caminhar, Senhor, ser grande testemunho, Senhor, para que muitos possam nos ver e entender que o nosso Deus é extraordinariamente maravilhoso e digno, que é misericordioso, que é santo, que realiza, que promete, que cumpre, que é fiel, que é verdadeiro, que não volta atrás, cuja palavra não volta vazia, antes faz aquilo que lhe dá prazer, e o que lhe dá prazer é salvar, é curar, é libertar, é transformar, é unir, é ressuscitar. Assim é a tua palavra santíssima, meu Pai. Que nós saibamos, Senhor, cada vez mais viver, Senhor, e conviver com atitudes como essa dos teus filhos, descritas aqui nesse livro. Ensina-nos, Senhor, em nome de Jesus, por todo lugar onde colocarmos os nossos pés, a nossa boca poderá se abrir e dizer: eu sou servo do Deus Altíssimo. Aleluia, aleluia, em nome de Jesus, Senhor. Amém, meu Pai. Amém, Senhor. Eu quero chamar o pastor,